Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse dia eu venho falar sobre anistia. Anistia de quem? Anistia dos presos do 8 do 1, presos políticos do 8 do 1? Negativo. Anistia da Dilma Rousseff. Você sabe quem foi Dilma Rousseff? Então, antes de continuar, quero que você preste muita atenção. É importantíssimo que você siga esse canal, que você assine o sininho lá, acione o sininho das notificações para você saber quando está chegando um novo vídeo. Eu não gravo vídeo direto, poucos vídeos que eu gravo. Compartilha, comente, dê o seu like e vamos embora pro vídeo. Vamos lá, eu vou ler aqui o que está escrito na Revista Oeste. A revista que realmente traz ao ponto da população, para a população, as verdades dos fatos. Comissão aprova anistia de Dilma e indenização de 100 mil. Aí fala aqui que o pedido havia sido rejeitado em 2022 durante o governo Bolsonaro. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, aí aqui eu acrescento, palavras minhas. Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula reconheceu, nesta quinta-feira 22, a ex-presidente Dilma Rousseff como anistiada política. O colegiado aprovou por unanimidade o pedido apresentado pela defesa da petista. E aqui também, nessa comissão aqui, só petista. Também autorizou uma indenização na parcela única no valor de 100 mil, que é o teto legal definido pelas novas regras de 2023. Aqui tem um breve relato onde diz assim, ó: Dilma foi presa em 1970 aos 22 anos por integrar grupos de luta armada durante o regime militar. Você sabe que algumas palavras a gente vai não pode falar claramente porque tem as sanções aí, né? Ela alega que durante a prisão ela foi submetida a sessões de... Isso mesmo. Isso que você sabe o que é, né? Que ela alega isso. A defesa diz também que ela foi impedida de retomar os estudos na Universidade Federal de Minas Gerais e forçada a deixar um cargo público por ordem do Serviço Nacional de Informações. Forçada ou não a deixar os estudos da universidade, isso aí não precisa nem colocar, porque a gente já sabe, né? Que o QI dela é bem além daquilo que se esperava, né? A cada transferências eram novas e sempre pelos mesmos fatos investigados, afirmou o relator do caso, o conselheiro Rodrigo Lentz. Foi condenado à prisão e teve direitos políticos cassados. Depois se tornou presidente da República, né? Isso aqui não adianta nada. Teve que prestar novo vestibular e sendo obrigado a cursar novamente todas as disciplinas. E atrasou sua formação como economista. Meu Deus do céu, a economista, né? E hoje é presidente do BRICS, indicada pelo Lula, porque se fosse esses cargos aí, fosse feito um concurso para quem entende da área, com certeza não estaria lá. O pedido de Dilma tramitava desde 2002. Ó, o pedido de Dilma tramitava desde 2002. Quem era presidente em 2002 foi eleito? Exatamente, Luiz Inácio Lula da Silva, que com a eleição deu o aval para muitas coisas aí, né? Dilma protocolou o pedido de anistia em 2002, mas ele foi suspenso enquanto ela ocupava o cargo do governo federal. Em 2016, depois do impeachment, ela solicitou a retomada do processo. A comissão negou o requerimento em 2022. Durante o governo Jair Bolsonaro, a defesa recorreu o caso e votou a pauta neste ano. Tinha que voltar, né? Porque agora é o padrinho dela, né? É o painho. No voto, Lentz leu trecho do depoimento da ex-presidente sobre a alegada que ela sofreu, né? Disse que ela sofreu perseguição, já no trabalho era perseguida pelo passado de prisão e posição política. Que coisa, hein? Aí tá aqui uma declaração da comissão. Esta comissão, pelos poderes que lhes são conferidos, né? Pensei que ia falar pelos poderes de Grayskull, né? Pelos poderes que lhes são conferidos, lhe declara anistiada política brasileira, diz a declaração oficial de anistia lida pelo presidente da comissão, conselheira Ana Maria Lima de Oliveira. E em nome do Estado brasileiro, lhe pede desculpas. Desculpa por quê? Você vai saber que era ela que deveria pedir desculpa, né? Por todas as atrocidades. Novamente, ela deveria pedir desculpa por isso aqui. Que o Brasil lhe causou, o Estado ditatorial,
Mas eles queriam colocar, eles queriam derrubar o poder para colocar um Estado ditatorial também, que era a ditadura do proletariado. Ao final, os conselheiros aplaudiram, houve gritos de Dilma presente. Ela não estava, né? Coitadinha da Dilma, ela não estava presente, ela estava na China. A ex-presidente, que atualmente vive na China e preside o novo Banco de Desenvolvimento, acompanha a sessão de forma remota, segundo seu advogado Danilo Fernandes Machado, ela não pôde comparecer a compromissos internacionais. As deputadas Maria do Rosário, PT, Jandira Fegali, PCdoB, Érica Cocai do Poder do PT, acompanharam a votação. Segundo a coordenação da comissão, Dilma já havia recebido R$ 72 mil de indenização por anistia nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ela doou os valores, diz que doou os valores para a instituição social. Deve ser alguma associação ligada ao PT, né? Essa instituição social. Será que é algum sindicato? Pode ser também, né, pessoal? Ajeitar aqui a câmera para a gente continuar. Olha, já está indo 7 minutos, tá, do vídeo aí, mas vamos lá. A comissão de anistia é o órgão responsável por analisar pedido de reparação dos presos políticos durante o regime militar. De 64 a 85, colegiado, integral, tal. Mas vamos a análises, né, de tudo isso aqui. Vou nessa parte vou ser bem breve, né? Você sabe o que esses grupos que ela participava fazia? Aqui na matéria já fala que ela participava de grupos armados para tentando derrubar o regime militar que estava, na época, governando o Brasil. Aqui eu não quero atribuir que ela pegou em arma e fez algo contra determinada pessoa. Não vou atribuir isso. Porém, ela participava de grupos armados para destituir um poder que governava o Brasil naquela época. Esses grupos, eles desapropriavam bancos. Você sabe qual é a palavra, essa palavra desapropriar banco? Era isso mesmo, assaltavam bancos para pegar dinheiro, para comprar instrumentos dos seus combates, para empregar os seus combates. Esses grupos também tinham componentes como ex-militares, desertores, que se juntaram a esses grupos e colocava treinamento, fazia treinamentos de guerrilhas, né? Foram para Cuba, treinaram, né? Lá em Cuba, voltaram e começaram a formar grupos armados para poder derrubar o poder vigente. Outras ações que grupos que a Dilma participava fazia também. Desapropriava quartéis, assalto também em quartéis, baritas, para adquirir armas. Outras ações que eles faziam, que segundo o companheiro de Dilma, e aí tem vídeo na internet, é só você colocar lá, companheiro de Dilma, coloca lá companheiro de Dilma, que aí você vai ver o depoimento dele. Eles faziam ações sociais. Que ações sociais eram essas? Eles assaltavam caminhão de alimentos e levavam para determinados locais e distribuíam entre o grupo. Mas o que mais que esse grupo fazia? Sequestraram embaixador. O que mais esse grupo fazia? Fez um atentado aonde morreu um soldado na explosão. Então, esses grupos, eles faziam essas coisas. Mas aí você pode me questionar, mas não tem nenhuma prova que a Dilma ela participou direto dessas ações. Eu não tenho prova. Mas eu estava vendo uma reportagem agora, também, uma entrevista na realidade, sobre o que eles hoje alegam que aconteceu uma trama golpista no Brasil no dia 8/1, executada no dia 8/1, que foi a invasão lá, durante as manifestações, a invasão dos 3 poderes, onde os patriotas, inconformados com a situação, e estavam ali, e os infiltrados armaram tudo, e infelizmente aqueles que estavam ali caíram nessa armadilha. E estavam falando sobre isso, aonde uma determinada pessoa falou que eles tinham direito à anistia, e um esquerdista falou que
eles não tinham direitos à anistia. Eles teriam direito. Aí comparou com as invasões do MST. Aí ele falou, não, mas a invasão do MST lá em Brasília, do PT, MST, os grupos de esquerda, assim, eles estavam reivindicando algo, era uma manifestação. E o que os patriotas estavam fazendo também no dia 8? Não era uma manifestação? Não era reivindicando algo? Então o esquerdista é descarado ou falta miolo. E aí falou assim, esse determinado cidadão foi rebatido por uma pessoa de direito, falou assim, mas eles não tinham nenhuma arma, não foi encontrada nenhuma arma. Aí o rapaz falou assim, mas eles tinham a intenção de dar um golpe. Beleza, Dilma pode não ter executado algo nesse sentido, porém, ela estava participando dos grupos da luta armada. Então, ela tinha a intenção. Se nós formos colocar no pé de igualdade, não podemos nem colocar no pé de igualdade, porque o que aconteceu no Brasil não tem diferença. Não tem semelhança com o que a Dilma fazia. Mas só nesse item, ela não deveria, segundo os esquerdistas, ela também não deveria ser beneficiada com a anistia. Mas a Comissão de Direitos Humanos é constituída pelo atual presidente. Então eles fazem o que quer. Já tem parte dos semideuses da nação da capa preta do lado deles, e os direitos humanos só vai confirmar e ninguém vai contestar mais nada. Então no Brasil nós estamos vivendo a inversão de valores, onde aqueles que pegam em armas para pintar e bordar, eles são tidos como pessoas, como manifestantes. E aqueles que usam Bíblia, bandeira do Brasil e um batom, eles são considerados terroristas que querem dar um golpe de Estado. Você que é de direita, você que é conservador de direita, de verdade, você não pode se omitir de dar a sua opinião nas coisas. Por exemplo, você tem que vir nesse vídeo aqui e deixar o seu comentário. Você tem que compartilhar esse vídeo. Porque o problema é que muitas pessoas de direita, eles não querem entrar em confusão. E eu digo sempre, o meu nome é confusão. Atualmente o meu nome é confusão. Porque eu tenho uma meta. E a minha meta é essa. Anistia dos patriotas já. E isso que aconteceu nesse momento aí, o Ministério dos Direitos Humanos ele está fazendo, anistiando a Dilma, que ela já tinha sido ressarcida, já tinha recebido dinheiro, já tinha recebido indenização em outros tempos por causa dessa mesma situação. Isso aí, eu entendo isso, sabe como que é? Eles estão fazendo isso para dar um tapa na nossa cara. Dando um tapa na nossa cara. Ó, os patriotas lá do dia 8 não vão ser anistiados, mas os nossos companheiros aqui, nós anistiamos eles, porque nós estamos no poder. Eles fazem isso para que eles joguem na nossa cara. Nós temos o poder e nós mandamos. Só que para mim, Antônio Russo, grave esse nome. Para mim, isso me dá mais gás para ir para cima e lutar. Em Rondônia, eu vejo um povo aqui, ó, nós 70% do nosso estado é de direita. Os nossos parlamentares, tudo calado. Eles só querem tirar foto com o Bolsonaro. A gente faz movimento aqui em prol da anistia, não aparece um bendito desses parlamentares. E agora eu não vou mais nem convidar. Eu não vou nem convidar para não dar palco para eles. Pesquisa aí. Quem em Rondônia está dando a cara pelos presos do dia 8/1? Que sai com essa camisa na rua aqui, ó, onde as pessoas ficam olhando pra gente assim, ó. O esquerdista nem chega perto. Mas tem alguns que dizem assim, ah, pai, não vou... Cara, você tem muita coragem. Deixa isso quieto, deixa com a justiça. Que justiça que nós temos no nosso país? O que Abacuque viveu lá na palavra de Deus, onde ele dizia que os olhos dele estavam contemplando a injustiça, a justiça estava sendo torcida, estava sendo manipulada, é o que nós estamos vendo no dia de hoje. Não tem negócio de justiça, gente, no nosso país. Os valores estão invertidos. Uma mulher aí, ó, que pegou em armas para tentar usurpar um poder. Eu não vou entrar no contexto aqui, se eu fosse falar da história para você, porque esquerdista, ele só lê a história na versão dele. E alguns de direita vão na mesma conversa deles. Porque os livros de história não contam a realidade.
Existem muitas fontes que você pode pesquisar, gente. Para você ver realmente o que aconteceu em 64. E eu jamais vou defender que um ser humano ele tenha que passar por vexames, por a palavra que nós não podemos falar aqui, submetido à dor, né? Não, eu sou contra isso. Como cristão, eu sou contra. Agora, é uma palhaçada isso que nós estamos vivendo. Das mais de 1.200 pessoas que foram presas, essas pessoas não tinham antecedentes. Senhoras de idade, com comorbidade, homens, senhores idosos com problemas de saúde, que estavam ali achando que ia resolver a situação. Então, coloque a mão na sua consciência e vamos analisar os fatos. Eu só recuo para pegar impulso para saltar mais alto, meu irmão. Eu vou para cima. Eu quero você nessa luta. Vamos juntos, patriotas. Vamos juntos, guerreiro. Não fique caído por aí, não. Eu tenho um lema. Não pode deixar um soldado caído no campo de batalha. Nossos irmãos estão caídos, espalhados pelo mundo afora aí. Alguns exilados, outros tornozelados, outros presos. O que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo, eu sei que é muito pouco dentro da minha condição. Mas eu conto com você. Vamos juntos. Não vamos deixar esse pessoal ficar esfregando esse tipo de anistia aí da Dilma na nossa cara, não. Vamos pra cima. Se revolte contra a situação. Se levante. O Brasil é muito mais do que isso. Como o Bolsonaro disse. Se vocês soubessem a força que vocês têm. Meu irmão, a liberdade. A liberdade é a melhor coisa. É o bem mais precioso que você pode ter enquanto você está vivendo na face dessa terra. Vamos pra cima. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. E agora é o povo pelo povo, meu irmão.